E aí pessoal, hoje nós temos vídeo de eletrônica geral aqui no canal. Vamos apresentar e falar sobre o diodo Zener e as suas aplicações. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, então vem comigo depois da vinheta. Aqui você está vendo na tela um projetinho bem básico com um novo diodo, o diodo Zener. O diodo Zener, ele possui uma grafia que o diferencia dos outros diodos, como você pode ver aqui, né? Ele possui essas duas pequenas aletas que foram adicionadas à barra de bloqueio do sentido da corrente. Mas por que isto? O diodo Zener, ele leva o nome de um cientista, um físico, o Clarence Zener. E ele foi criado ou desenvolvido a partir da ideia de termos uma região de condutividade reversa. O diodo padrão, ele bloqueia a corrente reversa, ou seja, nós não temos corrente circulando neste sentido aqui em um diodo comum. Entretanto, o diodo Zener, ele consegue conduzir corrente a partir de uma determinada tensão, a tensão Zener, ou VZ. No caso do diodo aqui neste projeto, a tensão Zener é de 5.1 volts, ou seja, esta fonte aqui ela está entregando 8 volts para o circuito. Desses 8 volts, 3,9 volts serão aterrados, vão circular para GND, fazendo com que a tensão neste ponto seja de aproximadamente 5.1 volts. Ou seja, o diodo Zener ele pode atuar dentre várias coisas como um regulador de tensão simplificado. É claro, nós temos aqui alguns limites em relação ao uso do diodo Zener, principalmente devido à dissipação térmica, corrente máxima suportada e a tensão de ruptura da ligação PN. Aqui nós temos o gráfico característico de um diodo Zener. Quando ele está diretamente polarizado, nós temos a região de condução. E aí vale as mesmas regras de um diodo comum. A partir de 0,6 volts ele vai tender a linearizar a subida de tensão. Entretanto, quando nós polarizamos ele inversamente ou reversamente, nós vamos ter a seguinte característica. Na região de corte, ele vai ter uma pequena corrente de fuga, e conforme ele se aproxima da tensão Zener, que ela está bem aqui, ó, essa aqui é a nossa tensão Zener, que no caso do exemplo anterior é 5.1 volts, ele vai começar a conduzir até que ele chega na região de avalanche, que é este trecho aqui em amarelo, e finalmente ele está conduzindo como se fosse na região de condução. O único cuidado que você precisa ter aqui nesta região de avalanche é que a corrente, obviamente, ela vai crescer. Se você não tem um resistor de polarização que limita essa corrente, o seu Zener vai queimar por dissipação térmica. Afinal de contas, toda esta corrente, toda essa tensão está em cima dele e dissipando energia. Assim, é importante você ter em mente duas coisas. Primeiro, qual é a corrente máxima que ele suporta reversamente polarizado? E segundo, qual é a tensão de ruptura, para você não atingir essa tensão de ruptura e queimar, obviamente, o seu diodo Zener. Aqui então nós temos um pequeno projetinho exemplo com um resistor que vai limitar esta corrente, a corrente que circula por esse circuito, e o nosso diodo Zener. Neste nó aqui, nós vamos ter aproximadamente 5.1 volts, pois o restante da tensão vai ser aterrada em direção ao GND devido à corrente que está circulando pelo nosso diodo Zener. E finalmente nós temos todas as equações para realizar os cálculos deste diodo. Algumas dessas informações você normalmente vai encontrar no datasheet, como a corrente máxima, fazendo com que você não precise realizar este cálculo. Entretanto, se você não tiver essa informação, você pode aproximar o valor a partir do cálculo da corrente máxima. A corrente mínima, ela nem sempre é um fator determinante. Também é importante dar uma olhadinha no datasheet. Entretanto, se você necessitar saber qual é a corrente mínima de condução para a região de avalanche, ela será em torno de 10%, ou seja, pegando a corrente máxima vezes 0,10 desta corrente máxima. Também podemos observar os cálculos para o resistor de polarização, esse daqui, para a polarização mínima e polarização
máxima. É sempre importante você tentar trabalhar com condições intermediárias ou a condição de resistor máximo, para que você diminua e otimize esta corrente que irá circular por dentro do diodo, poupando assim o seu componente de desgastes. Em caso de você trabalhar com o Zener em modo regulador de tensão, pode ser necessário o cálculo do resistor RS, que seria um resistor de proteção para o seu diodo Zener, limitando assim a corrente que passa através dele. Assim como aplicações possíveis para o diodo Zener, nós temos clipadores e ceifadores, que vão ser utilizados para o tratamento de sinais que estão variando em amplitude. Vamos ver sobre eles nos próximos vídeos. Reguladores de tensão simples. Por exemplo, eu tenho um projeto em que eu preciso compatibilizar um nível TTL 5 volts com um nível CMOS 3.3 volts. Só tenho um componente de 3.3 volts para comunicar com o microcontrolador TTL. E ao invés de eu colocar toda uma fonte de 3.3 volts que vai ser cara, vai ser custosa para o meu projeto, eu posso utilizar um diodinho Zener ali como regulador de tensão apenas para aquele componente. Fica muito mais barato e acaba sendo uma saída elegante para resolver este problema. Também pode ser utilizado como etapa de proteção em fontes, em conjunto com fusíveis, proteção de I/Os, onde você vai utilizar este diodo para limitar a tensão máxima em cima do I/O de entrada de um microcontrolador. Por exemplo, um modelo de 4.7 volts acaba sendo ideal para limitar para um I/O de 5 volts. Obviamente você vai ter uma distorção nos sinais a partir de 4.7 volts, entretanto, a maioria das vezes acaba funcionando muito bem, criando assim mais uma etapa de proteção para os seus projetos. E filtragens em geral, combinando clipadores com ceifadores. Como eu já mencionei, nós vamos explorar um pouquinho mais ainda o uso dos diodos Zener aqui no canal. Então, se você ainda não é assinante, assine o canal e fica por aqui para aprender mais ainda de eletrônica geral. E este foi o nosso vídeo de eletrônica geral. Espero que você tenha gostado e tenha agregado mais conhecimento para o seu dia a dia em eletrônica. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Dúvidas, críticas e sugestões de tema, utilize os comentários do YouTube. Você também pode seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Você quer aprender mais sobre microcontroladores ou IHMs Nextion, nós temos os nossos cursos Hotmart, que estão aí embaixo na descrição do vídeo, tendo inclusive um cupom de desconto fixo para você que é assinante do canal adquirir o nosso curso de IHMs Nextion com um belo de um desconto. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.